Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho. E hoje eu gostaria de dar início a uma série sobre demonologia, né? Demonologia, ou seja, um estudo sobre os demônios. E essa série terá alguns vídeos, dependendo de como for desenvolvendo-se o tema, e daí a gente poder compreender quem são os demônios, como eles foram criados, como eles agem, qual é a sua atuação, quais são os males que eles causam para os seres humanos e sucessivamente. Então, a primeira aula de hoje é a origem dos demônios, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meu irmão, nós iremos iniciar essas aulas, né, sobre demonologia para podermos compreender qual é a ação do inimigo no mundo e assim nós podermos de maneira clara e mais eficaz procurar pela graça de Deus e pelo auxílio dos santos anjos e dos santos vencer o inimigo das nossas almas. Antes de tudo, eu quero tratar sobre a origem, né, de todas as coisas, porque se os demônios existem, eles tiveram uma origem. Eu queria começar lendo um trecho da Sagrada Escritura, que é do livro do Gênesis, no capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio, Deus criou o céu e a terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ou seja, a criação. Então, é importante nós sabermos que Deus quem criou tudo. Deus é o Criador. Deus é o Senhor da criação. Como Deus cria todas as coisas? O Catecismo da Igreja nos auxilia, né, nos dá o suporte a respeito desta expressão que a Sagrada Escritura diz para nós a respeito da criação. No parágrafo do Catecismo 290, a tradição da Igreja diz que a criação é obra da Santíssima Trindade. E diz assim, repetindo o versículo que eu acabei de ler de Gênesis, que diz: No princípio Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Três coisas, o Catecismo diz que três coisas são afirmadas nestas primeiras palavras da Escritura. O Deus eterno pôs um começo a tudo que existe fora dele. Só ele é criador. O verbo criar, em hebraico, bará, sempre tem como sujeito Deus. Tudo o que existe, expresso pela fórmula o céu e a terra, depende daquele que lhe dá o ser. Então vejamos, o Catecismo da Igreja diz para nós que nesta fórmula primária do primeiro versículo da Sagrada Escritura, no princípio Deus criou céu e terra, ou seja, nesta fórmula o céu e a terra está contido e expresso todo
tudo o que existe, toda obra criadora. Tudo que existiu está impresso nesta afirmativa. Deus que criou. Quando a Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, né? Gênesis significa exatamente isso, a origem, né? O princípio de tudo. Quando a Sagrada Escritura diz que no princípio Deus criou o céu e a terra, nesse versículo primeiro, nesta fórmula expressa, está contida toda a obra da criação. Aí você pode pensar em tudo. Você pode pensar nos céus e na terra. Ou, como a ciência já tem revelado, você pode pensar em todo o universo e também nessa terra que nós conhecemos, né, no planeta. Mas tudo que existe, tudo que nós podemos ver, como também aquilo que nós não podemos enxergar, tudo isto é obra da criação de Deus. Então, vamos dar um pulinho aqui para o parágrafo 325 do Catecismo, que diz assim: o símbolo dos apóstolos professa que Deus é o Criador. Aquilo que nós estávamos dizendo, do céu e da terra. E o símbolo niceno-constantinopolitano explica do universo visível e invisível. Ou seja, do universo visível e invisível. Tudo aquilo que os nossos olhos conseguem ver e tudo aquilo que nossos olhos também não conseguem ver. Ou seja, aquilo que é espiritual ou aquilo que que não é visto de maneira clara aos olhos nus, né? Por exemplo, nós podemos aí pensar em átomos, bactérias, vírus. São coisas que os nossos olhos nus, sem estar ampliado a nossa visão, sem estar ampliada a nossa visão pelo auxílio de uma lente microscópica, né? de um microscópio, nós não vemos, mas existe. Aqui eu falo de algumas coisas invisíveis, mas material. Existe também uma criação que é invisível e que é espiritual. Aí nós perguntamos, se Deus é criador, se nós sabemos que o Pai é Deus, se nós sabemos que o Filho é Deus, e se nós sabemos que o Espírito Santo é Deus, como entender a criação? Como entender que Deus cria tudo? Como entender que Deus é criador das coisas visíveis e invisíveis? Olhando para a Santíssima Trindade. Nós precisamos compreender que a Trindade cria ela em uma comunhão de amor, uma comunhão plena de amor. Primeiro, nós queremos dizer que o ato criador de Deus não é para aumentar a sua glória, não é para que Deus fique mais feliz, não. Deus não precisava de nada e não precisa de nada que foi criado para poder existir ou ser. Vamos tirar a palavra existir, porque algo que existe é porque foi criado. Mas para a sua glória, melhor dizendo, Deus não precisava e nem precisa de nada que ele criou. Ele criou de maneira livre, deliberada, pelo amor e para o amor, para manifestar esse amor e para manifestar a glória dele, de maneira livre, de maneira voluntária. É um ato voluntário da vontade de Deus. Então,
No capítulo 1 de João, Evangelho segundo João, vamos dar uma olhadinha aí, né? O Evangelho segundo São João, primeiro parágrafo. Deixa eu encontrar aqui, que eu tinha marcado, mas acabei tirando a marcação. Mas, vamos lá. Evangelho de João. João capítulo 1, o versículo é do 1 ao 3. João capítulo 1, versículo de 1 a 3. Né? Então, João 1, de 1 a 3. O prólogo do Evangelho de São João. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por ele, ou melhor, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Ele era a luz verdadeira, que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o recebeu. Então veja, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada teria sido feito. Ou seja, meus irmãos, a sagrada palavra de Deus revela para nós uma ação criadora do Verbo eterno, de Jesus Cristo, a palavra que se fez carne. O versículo 14 do Evangelho de São João, primeiro capítulo que a gente acabou de ler, o versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como o Filho único, cheio de graça e de verdade. Então veja, o ato criador de Deus é realizado em comunhão. Deus cria em comunhão. Quando eu digo em comunhão, eu falo da comunhão da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, Denis, mas aonde é que está o Espírito Santo criando? Aí você volta para Gênesis, capítulo 1, o versículo é o 2, que diz: Deus cria, por meio da sua palavra, céus e terra. Tudo que existe, visível e invisível. E o Espírito Santo é revelado como Criador, porque o Espírito Santo vai gerando vida. Veja o que diz o versículo 2. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Ou seja, este sopro de Deus aqui é o Espírito Santo que paira sobre as águas. Meus amados irmãos, só para a gente entender algo bem interessante, a primeira criação, e aqui eu falo da criação das coisas que não existiam e passaram a existir, que é o que nós estamos vendo agora, céus e terras, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Esta primeira criação, ela tem uma ação direta da Trindade. O Pai que cria, e ele cria como? Por meio da sua palavra, que é o Verbo eterno de Deus, o Logos de Deus, ou seja, Jesus Cristo. Ele cria por meio da sua palavra, e o Espírito Santo que paira sobre a criação, dando a ela ordem, criando ordenância naquilo que Deus cria com o poder da sua palavra. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo
os três atuam diretamente na obra da criação. Então nós precisamos compreender primeiro isto, para podermos compreender o que é os demônios, quem são eles e como eles agem. Primeiro nós precisamos entender que tudo que existe foi criado por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É interessante compreendermos também Gênesis capítulo 2, ou melhor, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Porque quando se fala de criação, às vezes nós pensamos apenas na criação no sentido restrito às coisas criadas. Quando eu digo as coisas, eu falo das coisas como animais, plantas, estrelas, sol, lua, essas coisas. Mas Deus cria o ser humano. Ele diz assim no versículo 26 do primeiro capítulo de Gênesis. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Então veja, Deus diz: façamos o homem como a nossa imagem e semelhança. Então, meus amados irmãos, alguns estudiosos da Bíblia, alguns biblistas, chegam a interpretar esta palavra, esta frase que o autor sagrado, por revelação divina, irmãos, está começando a chover e quando isso acontece fica um pouco um barulho, mas eu acredito que dá para compreender o que está sendo dito, né? Deus que criou tudo, Ele também criou a água, e a água é obra da sua criação, e Deus está derramando água agora, né? Está derramando chuva. Então, quem sou eu para discutir com Deus, né? Aquilo que o apóstolo Paulo disse quando foi perguntado a respeito dos vasos de ira e dos vasos de glória. Ele disse: Deus foi, como eu dizia, quem somos nós para discutir com Deus referente a algo que Deus faz? Então veja só, irmãos, como eu estava dizendo, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Alguns, como eu ia falando, né, antes da chuva, alguns estudiosos, né, alguns biblistas, alguns biblistas, né, ou seja, alguns teólogos, nessa expressão do autor sagrado, quando diz, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem como nossa semelhança, alguns querem dizer, e alguns até dizem, que essa palavra aqui afirmaria que Deus foi auxiliado na criação do homem pelos santos anjos, né? Por quê? Veja só o que diz o parágrafo 326 do Catecismo. Na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo aquilo que existe, a criação inteira. Indica também o nexo no interior da criação, que ao mesmo tempo une e distingue céu e terra. A terra é o mundo dos homens. O céu ou os céus pode designar o firmamento, ou seja, isso que nós vemos aí onde está o universo, as galáxias, o firmamento, mas também o lugar próprio de Deus, no nosso Pai dos céus, Mateus 5,16, ou seja, para designar que existe mais que um céu, né? O céu como firmamento e o céu como um lugar aonde Deus está, né? O lugar que é próprio de Deus, aonde está Deus na sua glória. E por conseguinte, também o céu, que é a glória escatológica. Finalmente, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos, que estão ao redor de Deus. Então vejamos, meu irmão. Como eu dizia, quando o autor sagrado diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança,
Alguns estudiosos bíblicos, alguns biblistas, interpretam que Deus aí deu aos anjos que já tinham sido criados, né? Porque o Concílio de Latrão, né, diz assim para nós: a profissão de fé do quarto Concílio de Latrão afirma que Deus criou conjuntamente, do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, as espirituais e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. Em seguida, a criatura humana, que tem algo de ambas, por compor-se de espírito e de corpo. Então veja, meu irmão, quando a palavra afirma aqui que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, alguns estudiosos começam a dizer que Deus foi auxiliado pelos anjos, porque o Concílio de Latrão diz que Deus criou primeiro Deus criou, nesse ato de criar céus e terra, Deus criou ambos juntos, mas primeiro Deus, quando começa a criar, fazer no ato criador surgir pessoas, e quando eu digo pessoas, eu não estou falando aqui apenas do ser humano, eu falo dos anjos. Quando Deus fez surgir as pessoas dos anjos, ou seja, os seres espirituais, o Concílio de Latrão diz que, por ter sido criado primeiro, né, o espiritual e depois o corporal, isto é, os anjos, e depois o mundo terrestre, e depois, em terceiro lugar, a criatura humana, como nós podemos ver no livro do Gênesis, nós vimos: no princípio Deus criou o céu e terra, e depois nós vamos ver que Deus cria o ser humano. E no ato de criar o ser humano, alguns estudiosos dizem que Deus pediu, ou Deus ordenou, ou Deus deu a graça de que os seres espirituais, os anjos, pudessem contribuir com Deus na criação do homem. Aqui fica claro para nós, mais uma vez, a ação da Trindade na criação. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Então, meus amados irmãos, deixando aqui claro para nós que existe um ato criador de Deus como Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse ato criador de Deus é nada mais, nada menos do que um desejo de Deus manifestar o seu amor e a sua glória. Como eu dizia antes, Deus não precisa e não precisaria de nada criado para aumentar a sua glória, ou para aumentar, ou para fazer-se feliz, porque Deus é tudo, independente do nada que foi criado. Deus é tudo. Então Deus cria céus e terra. Deus cria, como nós vimos, os seres visíveis e os seres invisíveis. Deus cria o homem, mas também já tinha criado os anjos, que são seres espirituais. Quem são os anjos, né? A existência dos anjos é uma verdade de fé, né? Os anjos, nós vamos ver quem são eles, e a existência desses anjos é uma verdade da nossa fé. O Catecismo, no parágrafo 328, diz: a existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Ou seja, negar a existência dos anjos é negar um atributo, um dogma da nossa fé. Se nós negarmos a existência dos anjos, se nós negarmos a existência dos demônios, que nós vamos ver na próxima aula, quem são os demônios,
negar a existência dos seres espirituais é negar grande parte da história da criação. E uma das mais importantes no aspecto daquilo que é revelador e que revela a glória de Deus. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Ou seja, a Igreja Católica, como nós sabemos, ela é fundamentada na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério. Então, a Sagrada Escritura dá testemunho abundantemente da presença e da criação dos anjos, como também a Sagrada Tradição tem testemunho e testemunha de maneira, vamos dizer que ampla, a presença e a criação dos anjos. Isso é basilar. Negar uma verdade de fé como a existência dos anjos é negar grande parte daquilo que Deus criou. Mas quem são os anjos? Quem são os anjos? Santo Agostinho, né? Santo Agostinho foi quem escreveu a Confissões, né? Esse livro aqui, né? Pequeno livro conhecido como Confissões. Neste livro aqui, Santo Agostinho explica muito sobre a criação. Ele fala sobre os 3 primeiros capítulos do Gênesis. Então, Santo Agostinho, e note que eu estou bem acompanhado, né? Santo Agostinho é, vamos dizer que, o doutor que explica de maneira muito clara a criação. Então, Santo Agostinho diz a respeito deles, dos anjos. Não é eu que estou dizendo, é Santo Agostinho que diz. Santo Agostinho diz a respeito dos anjos: anjo, mensageiro, é designação de encargo, não de natureza. Ou seja, a palavra anjo é mensageiro, significa mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro. E esta palavra anjo, que é mensageiro, é designação de encargo, não de natureza. Ou seja, a palavra anjo, que nós conhecemos, quando nós falamos dos seres espirituais, nós usamos a expressão, a palavra anjo, para distinguir, né, para dizer que nós estamos falando dos seres espirituais. Aí nós usamos a palavra anjo. Só que esta palavra anjo não designa a sua natureza, mas é uma expressão do seu encargo, daquilo que ele realiza. Ou seja, ele é mensageiro. E ele continua dizendo: se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Ou seja, se alguém perguntar o que é os anjos, que natureza eles têm? Os anjos são mensageiros de Deus, mas a natureza deles é espiritual. Ele é um espírito. E Santo Agostinho continua dizendo: se perguntares pelo encargo, é um anjo. Ou seja, os seres espirituais, os seres criados, os anjos, se nós quisermos conhecer o que ele é um ser espiritual. Se nós quisermos conhecer o que ele faz, qual a sua função na criação, ele é um anjo, ele é um mensageiro. É espírito por aquilo que é anjo por aquilo que faz. Ou seja, por aquilo que os anjos são, ele é um espírito. Por aquilo que ele realiza, ele é um anjo.
Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus. Ou seja, por todo o ser, o ato da existência dos anjos, quando Deus cria os anjos, ele cria unicamente por um motivo: para servir a Deus, para ser servidores e mensageiros de Deus. Porque contemplam constantemente a face de meu Pai, que está nos céus. Mateus 18, 10. Aquele momento que alguém chega para Jesus e fala que as crianças, ou os pobres estão sendo escandalizados, estão sendo agredidos na sua moral e dignidade. Aí Jesus diz que os anjos deles, os anjos da guarda, os anjos dele, os assiste diante da face de Deus. Ou seja, eles estão lá diante de Deus e assiste diante da face de Deus aquelas pessoas. Ele continua: são poderosos executores de sua palavra, obedientes ao som de sua palavra. Salmo 103, versículo 20. Ou seja, os anjos são poderosos executores de sua palavra, obedientes ao som de sua palavra. Ou seja, os anjos, na sua natureza, eles são obedientes à palavra de Deus. Eles são obedientes às suas ordens. Por exemplo, na Sagrada Escritura, como a gente viu, como nós vimos, está repleto de passagens bíblicas falando de ações dos anjos. Por exemplo, os anjos que foram até Ló, o anjo que lutou com Jacó, o anjo que foi a Gideão, o anjo que se colocou na frente da mula, da burra de Balaão, o anjo que apareceu a Josué quando Josué estava para invadir Jericó, o anjo que apareceu a Gideão, o anjo que apareceu a Nossa Senhora, todos esses anjos são obedientes à ordem de Deus. Quando Deus diz faça-se, faz. Por exemplo, Adão e Eva, quando pecaram, Deus ordenou que anjos com a espada de fogo ficasse à porta do jardim para que Adão e Eva não voltassem a entrar no jardim e sofresse ali a correção de Deus pelo ato de desobedecer. Então, meus irmãos, os anjos são criaturas completamente obedientes à palavra de Deus. Deus diz, eles fazem. Deus anuncia, eles fazem. Por exemplo, quando Deus ordenou para o arcanjo Gabriel ir ao encontro da Santíssima Virgem, de Nossa Senhora, para anunciar a palavra de Deus, que era: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, e porás o nome dele de Emanuel, de Jesus. Então, quando o arcanjo Gabriel é mandado, é ordenado por Deus para ir à Santíssima Virgem, ali, naquele momento, nós podemos compreender de maneira clara que esses anjos são poderosos executores de sua palavra, obedientes ao som de sua palavra. E ele continua dizendo: como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disto dá testemunho o fulgor de sua glória. Ou seja, meus irmãos, como criaturas puramente espirituais, ou seja, os anjos
são seres espirituais. Fazem parte da criação naquilo que se diz as coisas visíveis e invisíveis. Quando Jesus cria, Jesus é a palavra de Deus, quando Jesus cria todas as coisas por meio desse falar do Pai, o Pai fala e o Filho age como palavra de Deus, o credo niceno-constantinopolitano, ou seja, a união de dois concílios, o concílio de Nicéia e o concílio de Constantinopla, revelou para nós como verdade de fé Deus como Criador, né? E diz que Jesus ali no credo, ele fala para nós que Jesus é Criador das coisas visíveis e invisíveis. Então, deixa eu ver aqui o credo, para nós podermos pronto, o credo, né? O símbolo niceno-constantinopolitano. Vejamos o que diz: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então Deus cria, Deus é o Criador das coisas visíveis e invisíveis. Aí ele diz: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu do céu. Ou seja, quando o concílio niceno-constantinopolitano diz que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis, ali está contido no ato criador da Trindade as coisas materiais e as coisas espirituais. Ou seja, a criatura material, e está incluso aí o ser humano, que é composto do material e do espiritual, como nós vimos aqui no catecismo, quando se referiu à diferença entre homem e anjos, no parágrafo 327, quando diz que do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, as espirituais e corporais, isto é, os anjos e o mundo terrestre, em seguida a criatura humana, que tem algo de ambas, por compor-se de espírito e de corpo. Então veja, quando Deus criou o que é corporal e o que é espiritual, aí está contido os anjos. Os anjos são criaturas puramente espirituais. Nós, seres humanos, somos criaturas espirituais e corporais. Nós temos os dois. Nós temos corpo, mas também nós temos uma parte espiritual. Não se divide, né? Não se divide. Quando nós fomos criados, homem, né, matéria, foi infundido em nós por um sopro de Deus uma alma espiritual. Então, nós somos uma coisa só. Pessoa, um ser humano, uma criatura. E temos em nós duas realidades, que são ambas criadas por Deus, uma espiritual e uma corporal. Os anjos não. Os anjos são diferentes. Como criaturas puramente espirituais. São dotados de inteligência. Nós somos inteligentes, os anjos também são inteligentes e estão num nível ainda um pouco mais elevado do que nós. Quando eu digo um pouco, porque nós conseguiremos, pela graça de Deus e pela redenção que o Senhor realizou em nós, um dia sermos como os anjos. Por isso Jesus disse assim, a respeito de uma pergunta que foi feita, se no céu haveria casamento, se haveria união conjugal. Jesus disse que não, porque no céu nem os homens se casam, nem as mulheres se dão em casamento, porque nós seremos como os anjos de Deus. Ou seja,
seremos como os anjos de Deus. Ele diz: são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais, ou seja, cada anjo é uma pessoa, um ser. Quando nós falamos de anjo, são pessoas, ou seja, é um ser criado, uma criatura espiritual, inteligente e dotado de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Os anjos são imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Tudo que é visível, tudo que é material, os anjos superam, inclusive nós seres humanos. Por quê? Porque os anjos são imortais. Nós morreremos. Nós temos, infelizmente, o fim da morte, né? Se Jesus não voltar antes, por conta do pecado de Adão e Eva. Se Adão e Eva não tivessem pecado, nós seríamos criaturas que não iríamos morrer. Seríamos criatura material e espiritual, mas sem conhecer a morte, sem morrer. Porém, os anjos são imortais. Imortais. Então, essas duas características, esses dois atributos que os anjos têm, que é como criaturas puramente espirituais, por ser tão somente e completamente espirituais, não experimentarem de maneira alguma a morte, eles são dotados de inteligência e de vontade. A inteligência que os anjos têm e a sua vontade são livres. Deus os criou livres. E aqui, meus irmãos, aqui nesse ponto se origina, se dá início à origem dos demônios. Então pensemos nós. Tudo que foi criado foi Deus que criou. Pai, Filho e Espírito Santo. E o ato da criação divina, a ação criadora de Deus, relata para nós de maneira clara que Deus é o autor e o criador de todos os demônios. Não se espante, mas porém, antes que ele se tornasse demônios. Na próxima aula nós vamos ver como os anjos se tornaram demônios, como uma parte dos anjos se tornaram demônios. Mas de antemão, eu gostaria de dizer que Deus é o autor, é o criador dos anjos e também dos demônios. Como eles se tornaram demônios? O finalzinho da aula de hoje deixa para nós. Eles foram criados livres, dotados de inteligência e de vontade. Então veja, se Deus não desse liberdade aos anjos, se Deus não desse liberdade aos anjos, os anjos não poderiam amar Deus livremente. Isso não seria amor. Os anjos não poderiam servir e obedecer à voz de Deus livremente. Seriam marionetes. Os anjos, como disse, são poderosos executores de sua palavra e obedientes à sua palavra. Salmo 103, versículo 20. São os anjos. Mas em um determinado momento, abusando da inteligência e abusando da vontade, os anjos desobedeceram a Deus. E daí acontece a queda dos anjos. Acontecendo a queda,
esses anjos, que são criaturas espirituais, imortais, inteligentes e dotados de uma vontade livre, deixam de ser anjos para ser demônios. Por esse motivo, Deus também é o criador dos demônios, mas não na natureza diabólica e demoníaca. E isso, na próxima aula, nós veremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe você. Não se esqueça, dá uma curtida no vídeo, se inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber todas as notificações, para que você não perca as aulas que virão após essa primeira. Estamos aqui na primeira aula, Demonologia, a origem dos demônios. Na próxima aula, nós iremos ver como os anjos se tornaram demônios. Fica na paz, Deus abençoe você.